Evoé, queridos, hoje estamos aqui para mais um bate-papo do nosso canal e nós vamos falar de Dioniso e Telema. Evoé, que Dionísio lhes traga muita prosperidade, muito prazer, muita alegria. Bom, eu não trouxe para vocês hoje a mitologia de Dioniso, porque essa mitologia vocês podem encontrar em qualquer livro de mitologia que seja bom, né? Sempre recomendo que a leitura seja boa. E não há necessidade de falarmos dela neste vídeo. Eu vou começar a conversar com vocês sobre Dioniso, sobre o meu primeiro encontro com Deus. Eu estava no banho, me preparando para assistir um rito, e de repente me pula aquele jovem na minha frente, dizendo assim: Marisol, vamos brincar de solve e coagula? E é claro que eu imediatamente, é para já, vamos lá, né? E então eu fui para o rito, no centro da cidade, e quando cheguei na porta do local onde ia ocorrer o evento, um embriagado veio na minha direção, cambaleando, e me disse exatamente as mesmas palavras que Dioniso tinha dito, como uma confirmação de que aquele evento espiritual realmente tinha acontecido. E desde então, até então eu não tinha tido contato com esse Deus, mas desde então a gente vem aí caminhando juntos, trabalhando juntos a minha espiritualidade. Tem sido um caminho bem profundo. Através de Dioniso, eu cheguei ao entendimento de todos os fenômenos da minha vida. E aí eu consegui transformar o karma, que me causava desgosto, em dharma. Eu passei a aceitar toda a fenomenologia da minha vida, passada, presente, a que vier a acontecer no futuro, e a vivê-la com prazer, independente das circunstâncias. Então Dioniso me inseriu nessa veia de prazer, que é a própria vida, o prazer de existir. Porque Dioniso é isso, o fluxo da vida. E essa maneira inusitada que Dioniso me surgiu é bem própria do Deus. Ele surge nos momentos mais inesperados, dos modos mais estranhos possíveis. E ele é sempre bastante bem-humorado, brincalhão, bastante energia. É maravilhoso o contato com Dioniso. Uma outra coisa que o Dioniso me trouxe foi a aceitação do meu próprio corpo. Parei de brigar com o meu próprio corpo a partir do encontro com Dioniso. E outra grande conquista, porque Dioniso é o grande amigo das mulheres, né? Seus seguidores, em sua maioria, eram mulheres, embora hajam homens fantásticos, também seguidores de Dioniso. Ele me trouxe o entendimento e a integração do meu divino feminino, da mulher divina que habita em mim, e também da mulher selvagem que habita em mim. Então Dioniso fez uma grande transformação na minha vida.
Eu passei a compreender minha vida e passei a saber qual a direção que deveria seguir. Uma outra coisa que ele traz é um enorme respeito pela natureza. A partir de Dioniso, você considera a natureza absolutamente sagrada. Você abandona o antropocentrismo e você parte para uma outra realidade, onde tudo, absolutamente tudo, é reverenciado. Tudo. Então, Dioniso me trouxe essa ligação com a natureza, esse prazer em estar imersa no mundo natural. Por vezes, não é fácil conviver com Dioniso, porque Dioniso, ele desperta as potências do corpo, desperta as potências da alma e as transforma. Dioniso é um deus alquímico, por isso que quando ele me surgiu, ele disse: vamos brincar, dissolve e coagula? Porque essa é a essência de Dioniso, ele é transformador, ele é um deus alquímico. Não é fácil trazê-lo dentro da gente. Ele é maravilhosamente criativo, inspirador. Ele é um homem devotado às mulheres. É um Deus que traz o selvagem da natureza. Um Deus não domesticado, não submetido à cultura. Então, assim, por vezes, pode ser difícil para o nosso ego aceitar a presença de Dioniso em nossas vidas. O que faço a minha essência é dionisíaca, e na hora que o Deus me traz as inspirações, eu vou me valer de Apolo para poder concretizá-las. Então, Dioniso e Apolo, eles são irmãos, filhos de Zeus, que estão sempre juntos e com os quais a gente sempre deve trabalhar, com essas duas polaridades. Muita coisa se tem falado sobre Dioniso, né? Algumas coisas são assim, como se o Deus fosse um terror, né? O Deus do vinho, mas também o Deus do mel, o Deus das abelhas, o Deus do leite, e do touro, do bode, né? Isso muitas vezes o associa ao demônio, ao diabo, o que realmente é um equívoco bastante tolo. Quando a gente lê as coisas que estão escritas sobre Dioniso, e a maioria das vezes esses escritos são gregos, a gente tem que pensar no contexto histórico em que esses escritos foram elaborados. Então a gente está falando da antiga Grécia, que era uma sociedade onde Apolo era o deus maior. Era uma sociedade apolônica, onde havia regras que deveriam ser seguidas, e Dioniso trazia a libertação de regras, da repressão, né? Então isso era um pouco assustador para a Grécia, porque Dioniso, ele trazia uma transformação que poderia ameaçar os valores gregos. As mulheres eram extremamente reprimidas na antiga Grécia, e Dioniso trazia-lhes a libertação. Um local onde elas poderiam ser elas mesmas,
onde elas poderiam libertar seus sonhos, suas ações e se tornar absolutamente livre. Então Dioniso, ele é muito amado pelas mulheres. Uma outra questão é que havia muito machismo na Grécia, né? E Dioniso fala exatamente contra esse machismo. Para muitos escritores gregos, os mitos eram uma coleção de histórias que traziam conceitos primitivos. Então, para a Grécia evoluída, isso era inaceitável, ou no mínimo ameaçador. Uma outra questão é que os gregos tinham um conceito de beleza apolíneo. Mulheres magras, esguias, homens musculosos, altos, esguios, e Dioniso derrubava isso tudo. Ele aceitava todo e qualquer corpo, do formato que fosse, da cor que fosse. Ele aceitava os escravos, todos os marginalizados eram aceitos por Dioniso e libertados. Para uma cultura apolínea e contida como era a Grécia, Dioniso simbolizava o excesso, o desregramento, o selvagem. No entanto, para os gregos, a loucura divina que era inspirada por Dioniso não tinha nada de racional. Para os gregos, a loucura divina era um outro tipo de racionalidade. Era um momento em que o humano se unia ao divino e alcançava um poder absoluto. Então, quando a gente vai ler os escritos, os relatos sobre Dioniso, escrito pelos gregos, a gente tem que verificar esse contexto histórico e compreender em que momento da história, em que cultura, em que tipo de sociedade aquilo estava sendo escrito. Pessoalmente, nunca tive um êxtase dionisíaco que pudesse ameaçar, né, absolutamente nada, a não ser a ameaça pelo fato de eu ser uma mulher livre. E é isso, né? Eu estava vendo uma entrevista em que a mulher dizia exatamente isso, né? De que não existe maior ameaça para o mundo e para a sociedade atual do que uma mulher livre. Então, acho que esse é um dos aspectos assustadores de Dioniso. Dioniso é o deus de homens, mulheres, transgêneros, homossexuais, prostitutas e de todos aqueles que tiveram a liberdade de escolher suas próprias trajetórias e sua própria sexualidade, independente de caracteres físicos. Ele é o Deus das pessoas independentes, das pessoas criativas e inovadoras que clamam por mudanças sociais e culturais. Ele é o Deus das artes, principalmente teatro, mas também música, pintura. Todas as artes são inspiradas também por Dioniso. Ele é o Deus dos marginalizados, como eu já falei, daqueles que lutam para alcançar mudanças, seja em relação à preservação da natureza, seja em relação à mudança de conceitos morais, de princípios morais,
seja em relação à mudança de cultura, a pessoas que lutam pela igualdade em todos os seus aspectos. Dioniso, ele é o deus do corpo e é também o deus do presente, do aqui e agora. Dioniso não é o deus do passado, não é o deus do futuro. Ele é um deus no aqui e agora, ele está sempre no momento presente. É o Deus das epifanias, é o Deus dos êxtases. Dioniso é a realidade arquetípica de Zoé, que eu conversei com vocês naquele vídeo da besta 666. Então, Dioniso é o grande e universal representante de todas as eras da presença da besta, que é simbolizada em Dioniso pelos sátiros, pelas máscaras de animais, tudo aquilo que a gente conversou naquele vídeo. Dioniso traz a liberdade sexual também. Liberdade em todos os seus aspectos. É um deus da liberdade. Ele é o deus dos adivinhos, dos tarólogos, dos astrólogos, dos terapeutas holísticos e todos aqueles que buscam novas formas de se relacionar com o mundo, novos caminhos de cura. Dioniso é um deus de cura, novos caminhos de representação do humano. Que pensadores que a gente poderia dizer que são dionisíacos? Em termos de filosofia, temos o grande expoente, que é o Nietzsche, né? Nietzsche Dioniso. Temos também Foucault, temos Deleuze e todos os filósofos de potência. Todos os filósofos que construíram suas filosofias utilizando-se da intensidade. Em termos de escritores, nós temos uma escritora no Brasil muito dionisíaca, que foi Clarice Lispector, que eu amo. Clarice, ela mergulhou na profundidade de Dioniso, na alquimia de Dioniso. Então, toda a sua obra é extremamente dionisíaca. Eu estava lendo a biografia dela e ela indo para o hospital já nos seus últimos instantes já de morte, ela ia para o hospital e no carro ela ia escrevendo desesperadamente, aquela intensidade de Dioniso dentro dela, aquele fluxo de vida, mesmo próximo da morte. Isso é muito bonito. Outro pensador dionisíaco é Antoine Artaud, teatrólogo extremamente alquímico, uma obra maravilhosa, livros maravilhosos. Temos no Brasil também o Zé Celso, já falecido, mas um homem extremamente dionisíaco, criativo, intenso, orgiástico, né? Quem conhece o teatro de Zé Celso sabe que é inesquecível, intenso e inesquecível. Um outro pensador é Rudolf Laban, que é coreógrafo e dançarino, né? E criou novas técnicas de elaborar a dança, um grupo maravilhoso. Bakunin, que é anarquista
e que tem escritos também maravilhosos. Ida Hoffmann, pianista, e que montou uma comunidade famosíssima em Ascona, na Itália, Monte Verità. Quem não conhece, precisa conhecer. James Hillman, o psicólogo, fundador da psicologia arquetípica, Dioniso Puro. Temos também no Brasil pessoas que me são próximas e que são extremamente dionisíacas e profissionais maravilhosos. Uma delas é a Márcia Seabra, taróloga. Márcia eu não tenho nem como descrevê-la, porque ela é uma pessoa, além de ser uma pessoa maravilhosa, ela é a melhor taróloga que eu já encontrei na minha vida. Márcia é absurda, ela é tremenda. E ela dá cursos de tarô, joga tarô. Eu vou deixar depois o link aqui na bio, na descrição do vídeo, para vocês acessarem o Instagram dela, e ela é fantástica. Uma outra pessoa cuja biografia eu já li, que eu amo, é a Emma de Meshville. Emma era astróloga. E ela, através da sua astrologia, procurava auxiliar as pessoas a encontrar suas próprias essências, o seu próprio eu. Trabalho fantástico que vale a pena vocês conhecerem. Outra dionisíaca é Érica Souza. Érica é terapeuta holística, aromaterapeuta, e ela tem um trabalho fantástico também na escola de aromaterapia. Fantástico. Uma pessoa maravilhosa. Vou deixar também o endereço da página dela aqui na bio. E temos minha última dionisíaca, a última mulher dionisíaca que eu encontrei, que é Natânia Lopes. Natânia, ela é mestre e doutora em ciências sociais, com foco em antropologia pela UERJ. Agora, pós-doutorado em letras sobre autoficção e etnografias. Estuda esquizoanálise, que eu também amo. E ela é ativista dos direitos das trabalhadoras sexuais na rede brasileira de prostitutas e no coletivo Puta da Vida. Natânia é uma pessoa muito especial, extremamente inteligente, culta, criativa, e ela lançou agora o seu primeiro livro, que chama Cabaré, e é uma experiência fantástica esse livro, onde ela vai relatar 3 aspectos principais do romance, que é o convívio num bairro de trabalhadores, o convívio na faculdade e nos cabarés, onde ela faz a sua pesquisa. Então, Cabaré é um livro que vale muito a pena. Depois eu deixo também aqui os links. Temos o grande Austin Osman Spare, um magista maravilhoso, extremamente dionisíaco. Vou fazer um vídeo dele provavelmente na próxima semana. Vocês vão gostar muito. Então, como vocês veem, Dioniso, ele não é um deus dos templos, para ficar confinado em templos. Dioniso está inserido na vida das pessoas.
ele está em contato direto com o humano, ele é o fluxo da vida, ele é o grande inspirador do prazer em viver, inspirador de ideias renovadoras. E todos aqueles que de algum modo estão em contato com Dioniso vão trazer grandes inovações para a humanidade. E são muitos. É muito dionisíaco no mundo, gente, muito, com trabalhos cada um mais maravilhoso do que o outro. Em relação a experimentos dionisíacos, nós temos vários pelo mundo. Nós temos um experimento dionisíaco maravilhoso que ocorreu em Ascona, que é o Monte Verità. Vocês precisam se informar sobre o Monte Verità. Foi uma experiência que reuniu inúmeros intelectuais na época. O Royce da UTO estava lá. Lá foi realizada a primeira missa gnóstica. Então, assim, Jung estava lá. E muitos escritores, pintores, dançarinos. Laban estava lá. Então, foi o fenômeno, foi o evento dionisíaco. É considerado, Monte Verità é considerado como o início da contracultura, para vocês verem a importância desse evento. Né? Essas pessoas montaram uma comunidade vegetariana e todos moravam ali, faziam as suas criações ali, foi uma experiência magnífica. No Brasil tivemos o Monte Sol, também uma tentativa de formar uma comunidade como o Monte Verità, e da Hoffman, veio com Sedor para o Brasil para montar, infelizmente não deu certo, a tentativa foi em Santa Catarina. Tivemos uma outra comunidade de fundamento dionisíaco, que foi Santa Cecília, também no Paraná. E Dom Pedro II, ao final da vida dele, estava completamente apaixonado pelo anarquismo. Tanto é que ele começou a tentar implantar essas ideias no Brasil. Infelizmente, ele não conseguiu. Mas é muito bom saber que um homem tão culto e tão inteligente como o imperador, né, acreditava na questão anarquista. O movimento hippie, que foi contra a guerra do Vietnã, ele é de fundamento absolutamente anarquista, absolutamente dionisíaco. O anarquismo em geral, na medida em que ele se propõe mudanças, respeito à liberdade, à individualidade do outro, ele é uma igualdade, ele é uma experiência anarquista, uma experiência dionisíaca, porque Dioniso é isso, né? Dioniso fala da união, da igualdade entre gêneros, igualdade social, Dioniso fala disso tudo. Bom, um outro aspecto de Dioniso que é extremamente importante é que ele é um deus da cura. Na mitologia de Dioniso, vocês vão ver que ele tem um momento em que ele ainda é criança, ele é atacado pelos titãs, desmembrado e comido por esses titãs. E quando Zeus ficou sabendo disso, ele destruiu os titãs com um raio, porque Dioniso era o filho preferido de Zeus. Zeus queria que ele assumisse o Olimpo em seu lugar.
Mas Dioniso, ele é um deus errante. Ele está em todos os lugares. Ele não poderia nunca assumir o Olimpo por vontade própria, porque essa não era a sua natureza. Em muitas mitologias, Dioniso é considerado como Zeus. Dioniso e Zeus sendo um, né? Ou Dioniso, ou mesmo Dioniso, sendo um aspecto muito importante de Zeus. Então Dioniso, ele vem com o aspecto da cura, trabalhando os excessos do ego, os excessos da consciência. E esses excessos são representados pelos titãs, que são forças absurdas e extremamente destrutivas. E essas forças geralmente habitam a nossa sombra. Então, Dioniso é um retificador da sombra. Dioniso é um equilibrador entre a consciência e o inconsciente. Dioniso, ele se opõe à morte. Então, muitas vezes, ele promove curas físicas através da cura psíquica. Porque muitos, eu diria todos, as nossas doenças físicas, elas têm origem psíquica. Então, nós começamos a adoecer psiquicamente e então o nosso corpo sucumbe. E Dioniso tem uma importante função. Ele é um protetor dos velhos, dos idosos, porque como ele se opõe à morte, ele tem um poder de cura muito grande na terceira idade. Bom, temos um outro aspecto muito importante de Dioniso, que é a comparação ou a equivalência dele com Shiva, do pensamento oriental. Então, a gente vai ver no livro Shiva e Dioniso, um livro importantíssimo, escrito por Alain de Niol, que é um historiador francês que se dedicou a estudar o shivaísmo e o hinduísmo. Todos os livros dele são fantásticos, mas nesse aqui ele realmente se superou. E aí vocês vão ver que ele faz uma comparação entre Shiva e Dionísio. Os dois são essencialmente deuses da natureza. Os dois promovem a transformação de karma para dharma, ou seja, a aceitação do destino. Ambos levam a comunhão com a vida selvagem, os animais das montanhas e das florestas, comunhão com a vegetação, com a árvore, com a vinha, com os minerais. Ambos ensinam a não darmos tanta importância às leis humanas. Para quê? Para conseguir despertar e reencontrar as leis divinas. Seus cultos, ambos, de Shiva e de Dionísio, despertam as potências do corpo e da alma. E todos dois encontraram resistência na cultura urbana, que era monoteísta e que os considerava antissociais. Dionísio e Shiva são os protetores daqueles que se afastam da sociedade convencional. Dionísio e Shiva são os deuses patronos daqueles que não levam uma vida social convencional,
e por isso são considerados fora da lei. Então, Dionísio e Shiva são os deuses protetores dos fora da lei. O contato com as forças infra-humanas e supra-humanas que os fiéis de Shiva e Dionísio buscam levam-os à recusa da política, das ambições e todos os aspectos de poder da vida socializada. Shiva e Dionísio são contra a doutrinação moral e principalmente contra a subjugação do ser humano. São deuses da liberdade, dos homens, das mulheres. E eu considero Dioniso como deus oculto em Telema. Porque o Crowley, ele desvelava algumas coisas, mas ele não revelava tudo. Não revelava tudo. Então, quando você lê Telema, especialmente os escritos do Crowley, você tem que ir fundo, você tem que pesquisar cada vírgula, cada palavra, cada símbolo, e tudo aquilo tem um significado velado. E a gente vai ver isso agora no Tarot de Thoth. Telema é uma filosofia extremamente dionisíaca. Não há como seguir Telema de verdade se você não adota Dionísio como um aspecto importante da sua vida. Porque Telema é renovação, quebra paradigmas, quebra pressupostos, né? Propõe uma mudança completa nos valores da humanidade. Isso é Dionísio. Crowley dizia que os iniciados telêmicos, eles tinham que ter os pés firmemente fincados no inferno e a cabeça elevada aos céus. E Dionísio é exatamente isso, ele abrange esses dois mundos, o mundo infra-humano e o mundo supra-humano. Então a gente vai ver algumas cartas do Tarot de Thoth que tem a ver com Dionísio. Vocês vão ver que no Tarot de Thoth a referência aos símbolos de Dionísio são muito frequentes. Em todas as cartas, nos atus, nas cartas menores, tudo apresenta Dionísio. E isso por quê? Porque Dionísio também é a grande besta, né? Um dos símbolos de Dionísio é o leão, é a força ígnea, é o fogo. Então ele está muito presente dentro do conceito da besta 666. Dionísio é Zoé, força da vida. Então, nós temos aqui o louco. Tá vendo? O louco, que é uma carta maravilhosa e super completa. Tem lá seu cacho de uvas, né? Tem lá o abutre, tem lá o falos, os cornos, a pomba e muitos outros símbolos dionisíacos. Uma outra carta, nessa carta é muito importante o símbolo de Hermes. Hermes é um deus muito ligado a Dionísio. Quando os titãs desmembraram Dionísio e comeram Dionísio, Hermes foi lá e pegou o coração de Dionísio e entregou para Zeus. A partir daí, o deus pôde ser trazido de volta à vida. Porque o Dionísio é assim, ele é desmembrado, ele é comido, ele passa por grandes dificuldades, mas ele sempre ressurge.
sempre. Dioniso nunca está morto. Aqui nós temos a carta do mago. E aí o Crowley nos diz sobre essa carta que ela representa a tradição grega egípcia. Que essa carta representa a Shiva, que está ligado a Dioniso. Representa o êxtase, representa o Falos, que é um símbolo poderoso de Dioniso. Mercúrio Hermes, a criação contínua, que é Zoé. E essa carta traz uma vontade de mudanças. Ela está ligada à verdadeira vontade que clama por mudanças. Isso é Dioniso. Uma outra carta é a carta da sacerdotisa. Nessa carta da sacerdotisa, vocês vão ver toda a natureza ali aos pés dela. Natureza mineral, vegetal, as uvas de Dioniso, o camelo, que não é de Dioniso, mas que é um animal para se atravessar grandes desertos, um reservatório de água, e Dioniso também auxilia nesses momentos. Aqui na sacerdotisa, a gente tem os estados de hierofania, de êxtase, que levam às questões divinatórias. Ela é a caçadora, que é um atributo de Dioniso. Dioniso Sagreus é um grande caçador e ele caça animais vivos. Uma outra carta muito, muito importante de Dioniso é a carta da Imperatriz. Na roupa da Imperatriz, a gente tem a representação de abelhas. E abelhas são um animal representativo de Dioniso na produção do mel. Né? A gente tem ali o pelicano bicando ali seu próprio peito, né, para poder alimentar seus filhos. E isso é representativo de Deus alimentando o cosmos, né, com sua própria substância. Isso nos remete ao desmembramento, ao auto-sacrifício de Dioniso, que se sacrifica em prol da vida, em prol da natureza, em prol do ser humano. Dioniso é aquele que nutre a sua própria criação. E nós temos o imperador, onde vocês vão ver os carneiros, seu cetro, né? É o cetro cornudo, né? O carneiro do sacrifício, o cordeiro, também é um símbolo de Dioniso. E o imperador também traz abelhas na sua roupa, que é uma simbologia dionisíaca. Nós temos o maravilhoso hierofante do Crowley, que está sentado sobre um touro. O touro é um dos principais símbolos do deus Dioniso. Ele representa a hierofania dionisíaca. E reparem que ele está com uma máscara. As máscaras também são símbolos de Dioniso. E o Crowley fala que ele une, né, o mundo divino com o mundo humano. Então, isso é Dioniso. Temos ali também a mulher escarlate, cingida com uma espada, que o Crowley fala que é uma mulher livre, satisfeita, equilibrada, e isso é Dioniso. Temos muitas outras coisas aqui, eu estou falando só brevemente para vocês, mas a gente tem a serpente, que também é um símbolo de Dioniso. Vamos pular aqui.
e a gente vai para o eremita, que é o Logos. Crowley diz que ele é o Logos. Dioniso também é o Logos. Olha o ovo órfico de Dioniso lá na frente, logo à frente no caminho do eremita. O espermatozoide, a luz, né? Essa é uma carta que o Crowley diz que está ligada a Perséfone. Deméter e Perséfone são deusas importantíssimas na lenda de Dioniso. Em algumas lendas, Perséfone e Zeus são considerados os pais de Dioniso. Em outras lendas se diz que Dioniso é filho de Deméter e Zeus. Então, é uma carta que faz referência realmente a Dioniso. Uma outra carta é a carta da Roda da Fortuna. Nessa carta, o Crowley nos fala que é uma carta de Zeus, que é o pai de Dioniso e também considerado com uma identificação estreita com Dioniso. E ele fala que essa carta representa o olho de Shiva. Olha Dioniso aí outra vez. E aqui o Crowley relata que o raio de Zeus mata os titãs. Muito legal, né? Dioniso novamente. E é um aspecto do mundo em constante mudança. Dioniso. Essa carta do diabo, eu acho que eu não preciso nem explicar, né? Os cornos, o falos, o cacho de uvas entre os cornos, né? O olho aberto ali no terceiro olho, Hermes. Essa é uma carta que fala expressamente de Dioniso. E a gente tem algumas cartas, fora dos atus, milhares delas que falam de Dioniso. Mas olha isso aqui. Olha isso aqui, Dioniso puro. Olha a princesa de discos, dionisíaca. Olha o príncipe de discos com o touro ali, a orbe, né? O mundo, Dioniso. E olha a rainha de bastões, né? Olha que fantástico, Dioniso. Olha o tirso de Dioniso ali na mão dela. Então, as simbologias a respeito de Dioniso, através do tarô de Thoth, que é a forma pictórica do livro da lei, elas estão repletas de símbolos dionisíacos. E aí, o que o Crowley quis nos dizer com isso, né? O que será que ele estava nos falando? Não é isso? Então, eu recomendo que vocês estudem o tarô de Thoth e o próprio livro da lei com uma visão do deus Dioniso, porque Telema é extremamente dionisíaca. Ela está inserida em estruturas apolíneas, que são as ordens, as instituições, mas ela é essencialmente dionisíaca. Por isso eu digo a vocês que Dioniso é um importante deus em Telema, um deus oculto. Tá bom, meus amores? Acabamos nosso bate-papo. Evoé, que Dioniso vos traga muita prosperidade, muita saúde, muita liberdade e muito prazer no viver. Que ele transforme os karmas em dharmas, que ele transforme o mundo, nos proporcionando um mundo de liberdade.
Evoé, amores.